Sou o sargento Amorim, Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Exatamente hoje faço 31 anos de serviço na corporação, 28 anos trabalhando com cães e com cães guias em especial, mais ou menos 15 anos. Fiz parte de um projeto que chama Projeto Cão Guia DF, que era um trabalho desenvolvido com o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal e o projeto Integra. Ele já se findou esse projeto e de lá para cá eu tive outras experiências. Trabalhei no desenvolvimento do projeto Cão Guia no Instituto Federal no Camboriú e Urutaí. E conheço outras escolas de cães guias no país, o Instituto Edmax, Linkelly. Então esse meio do cão guia para mim aí há muitos anos é bem familiar. Todo o processo de treinamento do cão guia começa na escolha das matrizes, são os reprodutores, a fêmea e o macho. Esses cães a gente seleciona eles com algumas características peculiares. Os cães que são dóceis, não tem nenhuma, desenvolve nenhum desvio de comportamento. Esses cães são selecionados primeiramente genética, da sua própria característica da raça. A gente utiliza muito aqui os labradores, em especial, né? E quando a gente fala a seleção dessas matrizes, desses reprodutores, a gente preza muito pela parte clínica. Primeiro é analisar toda a parte clínica do cachorro. Feito essa parte clínica, ele é aprovado, a gente faz uma avaliação de comportamental sobre a raça. Observando todos os pontos principais, um cachorro que seja muito sociável, receptível, um cachorro que aceita. Então a gente utiliza mais o labrador. O processo de treinamento é feita toda essa avaliação clínica, comportamental, é feita a cruza. O cachorro nasce, de preferência já sendo observado desde filhote ali já que quando nasce, desde os primeiros passos, o treinador acompanha todo esse processo. Ele passa por um processo de avaliação já como filhote. Depois dessa fase de avaliação, a gente escolhe as famílias socializadoras, é uma parte importantíssima. Essa família é responsável em socializar esse cão, hospedar e socializar. Como que a gente faz isso? A gente seleciona essa família, monta um banco de dados dela, vasculha todo o processo da família ali no contexto domiciliar, o que ela faz, se tem filhos, se não tem, se tem cachorro, se tem lá. Nada disso elimina essa família de ser uma família socializadora. O que importa para nós é termos esses dados, porque depois a gente vai tentar fazer uma junção de um filhotinho mais tranquilo com a família mais agitada. Por quê? Porque vai ser um processo de socialização. Essa família vai ficar responsável em socializar, levar esse cachorro, como eu falo, apresentar o mundo na fase do filhote. Ele vai para a família ali depois da imunização, dos 3, 4 meses, e vai ficar até mais ou menos de 10 a 12 meses dentro da nossa técnica com a família. Essa família vai apresentar os lugares de todos os acessos, já encaminhando assim, falando um pouquinho sobre a Lei 11.126, que dá acesso ao cachorro no treinamento com a família socializadora, na socialização com a família socializadora hospedeira, no treinamento, que é o treinador, e na adaptação, que é o cego. Essa lei dá livre acesso aos lugares privados e públicos dentro de uma regulamentação. Então, todo o processo de socialização e treinamento funciona basicamente com a parceria com a família. Todo o processo ali de socialização, durante o período de socialização, o treinador acompanha, a escola responsável por esse filhote dá o suporte de ração, de veterinário. Todas essas raças que são de raças de companhia, porque existem alguns cachorros, por exemplo, que são raças que são classificadas como cachorro de guarda. Mas nós temos dentro de algumas raças, por exemplo, o pastor alemão, ele pode ser um cão guia. Por quê? Tem algumas, quando a gente fala da raça, lembrando que toda vez que a gente for falar de raça com uma questão de cão de trabalho, a gente tem que lembrar que ele já foi selecionado ali. Se você já está trabalhando com cachorro, pode ser qualquer um. A gente já viu ali a cadeia genealógica dele ali, os pais, o reprodutor, a matriz, para que isso a gente tenha base de cada raça seu comportamento. Mas o que a gente mais preza são cães de companhia. Mas isso não descarta de ter um cachorro que tem um viés para guarda, como o pastor alemão e outras raças. A gente quer agora, vamos lançar dentro do nosso programa, nós temos uma cadela que já foi selecionada, ela já trabalha dentro dos cães de busca, e aí nós vamos ter cães aí, pastor alemão. Aí tem labrador, pastor alemão, o golden. Então assim, todas as raças elas têm a capacidade de ser cão guia.
Só que dentro da nossa realidade brasileira, a gente percebe que ainda tem lugares que não iriam aceitar um cachorro de uma raça tão grande, ou de muito assim, você olhar para ele já apresenta assim, um ímpeto assim, de agressividade, por mais que esteja num arreio, vai ter pessoas que não vão aceitar. Depois desse processo de socialização, todo esse processo de socialização nós estamos acompanhando. O treinador responsável, a caminhada, está acompanhando. Faz visitas inopinadas, faz alguns eventos para que traga todas as famílias participarem, eventos às vezes no parque, às vezes no shopping, para facilitar o convívio dessa família ali no manuseio, nas atividades que o cachorro tem dificuldade. E nesse período a gente está ali observando se aquele filhotinho desenvolveu algum medo, alguma dificuldade. Então todo esse processo é acompanhado. As habilidades que eles nesse período a gente vai observar que tem cachorro que vão desenvolver melhor subindo a escada, é um cachorro que tem uma melhor iniciativa, é um cachorro que aceita a correção. Então todos esses pontos principais a gente tem observado para cada indivíduo, cada filhotinho. Ele volta, ele faz uns testes, são basicamente 8 a 10 testes. A gente propõe para esse cachorro, por exemplo, uma escada vazada, uma escada rolante, uma escada fixa, uma ponte, e a gente vai diante dessas situações que a gente expõe aos cachorros, barulho de máquina, barulho de motor, tudo isso a gente vai mostrar para o cachorro e a gente dá uma nota. Dentro disso a gente faz uma classificação. Esse cachorro tem uma dificuldade em determinada situação, esse cachorro tem uma facilidade dentro de uma determinada situação. Ou seja, são coisas simples, mas que dentro do processo de condicionamento e treinamento, ele vai ser moldado. E é um passo a passo que vai durar aí mais ou menos 6 meses. Feito todo isso, feito mais avaliação. Todo passo que ele vai dando, são feitas avaliações. São feitas essa aprovação do processo de treinamento. Ele estando pronto, aí vem o utilizador, o candidato, o utilizador, que também tem que ter uns requisitos básicos. Qual é o requisito básico para um candidato? Um cego, pode ser ele baixa visão, o total ser candidato ao utilizador de cão-guia. Ele ter orientação e mobilidade, e a gente faz os testes. Se ele passar nos nossos testes, ele está apto a vir participar da adaptação ao cão-guia. Assim, ao ver um cachorro em trabalho, o importante é que não faça essa abordagem de querer tocar, de querer chamar a atenção, de querer oferecer comida. Apesar que a gente treina ele para ele não querer pegar no comida em qualquer lugar e nem estar, como diz o outro, bibliotando, querendo puxar, cheirar, querer comer. Durante todo esse processo, como já falei, o cão nasce, fica 2 anos em treinamento, é um tempo razoavelmente, né? Então a gente também preza pelo bem-estar do cachorro. A gente preza o tempo todo ali, quando ele está trabalhando, quando eu falo trabalhando, ele está dando suporte para as famílias, para os cegos. Então quando ele está ali, a gente está o tempo todo em contato, fazendo revisões, ele vai ter os suportes ali veterinário, a gente troca informações ao longo da vida dele, a gente também faz alguns testes. O ideal é que o cachorro não passe de 7, 8 anos, para que depois também ele tenha uma aposentadoria e também goze da vida tranquilo e tal. Quando ele aposenta, a gente tenta ainda que, se o cego quiser permanecer, o cachorro ainda tiver local para ele ficar, porque ele também volta para a fila para ter uma reposição do cachorro. E ele tem prioridade, porque ele já tem um cachorro guia, ele vai voltar para a bengala. Então ele tem essa prioridade para que ele possa ficar com esse cão guia. Aí você, mas o cachorro já não é dele? Não, o cachorro continua sendo da responsabilidade da escola, todas as escolas utilizam isso, todos os institutos, todas as entidades que trabalham com cão guia, trabalham dessa forma. É um contrato que ele utiliza e depois que ele aposenta, a escola fica na responsabilidade. Alguns casos volta até para a família que socializou, mas quando não, tem outras famílias que já estão ali no cadastro que vai dar esse suporte quando ele aposenta. Então a gente preza muito pela questão clínica, né? Porque ele vai ficando cansado, depois de 7, 8 anos, tu vai ver que o cachorro cansa, às vezes começa a desenvolver alguma coisa clínica, então é todo um trabalho feito, a parte técnica e a parte do veterinário, que ele pode aposentar pela parte clínica ou pela parte técnica. Então, o que traz mais importante na questão da utilização do cão? Ele vai dar segurança, uma melhor mobilidade. Eu já tive experiências de observar, os cegos mesmo falarem assim, então uma frase que eles falam, eles foram um divisor de água. Eu falei, por que eu dividir de água? Não, que o antes e o depois. O cachorro dá para ele uma mobilidade. Um lugar que ele andava de bengala, que demorava um percurso de 40 minutos, ele consegue fazer em 15. Por quê? Porque o cachorro ele vai identificar os obstáculos, olha, veja bem, ele vai identificar os obstáculos, tanto baixo quanto alto.
ele vai observar espaço lateralizado da direita ou da esquerda, amplitude da altura do utilizador e vai dar essa segurança. É notório que a partir do momento que ele faz aquele percurso todos os dias, ele vai fazer aquilo naturalmente. Porém, na nossa técnica, nós cobramos todo o tempo que o cego saiba onde está. Por isso que lá no começo eu falei da orientação mobilidade. O que é essa orientação mobilidade? É ele saber onde eu estou, para onde eu vou. E saber realmente ter esse mapa mental. É ele que direciona ele para frente, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda. Por mais que o cego faça todos os dias aquele percurso, em determinado momento, se ele falar, fica, para, ele vai parar e ele vai falar para a direita ou para a esquerda e o cachorro vai obedecer. Mas dentro desse contexto, óbvio que eles acabam condicionando, codificando os percursos. Mas não necessariamente é categórico. Quem sabe para onde vai é o cego. Aí você fala, poxa, mas como ele chega lá na passagem de pedestre? Existe toda uma técnica, existe todo o auxílio do cego e do treinador no primeiro momento. No primeiro momento você ensina onde está localizado a passagem de pedestre. Geralmente, por mais que as pessoas assim, não percebem, mas elas sempre têm um ponto que chama atenção. Então nós passamos isso. Mas quando não tem nenhum ponto que dá a referência da localização da passagem de pedestre, aí entra o utilizador, porque eles têm noção do espaço. Então quando ele chega próximo dessa passagem, que pode ser um acesso de rampas, geralmente às vezes tem alguns aqui no DF que é um acesso de rampa, o outro lado não é, que é uma falha, os dois têm que ter acesso de rampa. Então quando tem um acesso de rampa, fica fácil dele identificar, porque tem a ondulação. E ali tem um comando, que é hop-hop. Que é o que é hop-hop? É identificar meio fio, seja ele de 5 centímetros ou de 20, normal. Ou a rampa, que também chama-se hop-hop. Ele vai identificar a rampa e ali ele vai parar. Ah, qual o momento certo dele atravessar? Óbvio que o cachorro é treinado para ele também não aceitar o comando se não desse segurança. A gente chama isso de condicionamento, né? É um condicionamento secundário que faz com que o cachorro identifique o risco. Desobediência inteligente. É quando o cachorro desobedece inteligentemente para não colocar em risco. Ah, tem um carro que está próximo, ele enfrenta. O cachorro percebe o risco e ele treina isso. A gente treina isso na passagem, coloca os carros, coloca a moto, e ele tem essa percepção de noção de espaço, que é de atravessar de um ponto inicial ao outro ponto, e essa percepção da aproximação do cachorro. Então, quando há necessidade, ele desobedece inteligentemente. Ou ele entra na frente, ou ele traz. Aqui em Brasília, graças a Deus, com toda a divulgação das passagens de pedestre, toda a mídia, respeitam as faixas de pedestre, né? Então os cães param ali, o utilizador, até nós mesmos paramos, nós percebemos, o carro já identifica, tem um sinal do para, né? A gente passa tudo isso para o cego, faz e eles, essa passagem aqui tem 3 passagens, ele consegue perceber que para 1, 2 ou 3, ou até mesmo em determinada situação a gente percebe o motorista dar um desempenho, falou para ele, opa, vamos passar. Então existe vários mecanismos, várias situações ali que ele avalia, auxiliando o cachorro, mas quando ele não consegue auxiliar, o cachorro está ali para dar esse suporte. Então o cachorro traz para ele essa segurança, traz para ele essa melhor mobilidade, traz para ele essa dinâmica dos espaços. Ele identifica passar, ele identifica lá, elevador está próximo, ele identifica se o elevador está no andar, ele consegue perceber, identifica também as escadas rolantes, identifica quando o metrô chega, dá aquele sinal, o auditivo ele abre, ele já sabe que a porta está acesso a ele. Então facilita a vida do cego em toda a sua dinâmica. Ixi, várias. Eu sou bem emotivo quando começo a falar assim, a lágrima vem, morde a garganta. Tenho sim. Você vê que dentro deste mundo do cego, já tive inúmeras experiências de pessoas que conheci cego com 20 anos e era nasceu cego, né? Desde quando nasceu já era cego, e teve outras experiências que o cara ficou cego de um dia para o outro lendo um livro que eu não sabia, dentro do ônibus, um risco, eu não sabia disso, de escola retina, né? E dentro dessas histórias todas, tinha uma que eu posso lembrar aqui agora rapidinho, do Everaldo, um cego que chegou para nós numa adaptação, ele tinha 50 anos, cego de nascença, num mundo que não tinha, isso em 2011, ele já tinha 50 anos, do Espírito Santo,
aprendeu a andar de bengala sem nenhum curso, batendo mesmo. É um curso que hoje, antigamente não era muito divulgado, hoje já tem escolas, por exemplo, aqui em Brasília, no Rio, que deram esse suporte para ele aprender de bengala, mas ele, assim, diz que desde criança a mãe dele colocava ele em situações e falou: se vira, você vai aprender, porque você não vai ter eu o resto da minha vida. Eu até brinco que alguns têm a gata guia. O que é a gata guia? Às vezes conhece uma pessoa que vai dar o suporte, que vai guiar, e ali fica até dependente. E alguns, por ter essas experiências, no caso especial o Everaldo, ele tinha muita esperança de um dia ter um cão guia. E ele via as histórias, e ele era técnico de computação fantástico, de montar um computador, fazer tudo. Tinha uma habilidade que, assim, ao longo da vida você vai aprendendo também com esses cegos. Ele era capaz de pegar numa roupa e, por ele conhecer a roupa, ele falava: essa calça é vermelha. Ele pegava no tom dela aqui, do tecido, e aquilo ele codificava, e toda a roupa que ele tocava nesse formato aqui, ele falava: vermelha, é uma roupa que você me deu, eu sei que é vermelha. Então ele tinha muita habilidade. E eles desenvolvem muitas habilidades melhores que nossas habilidades olfativa, tátil, percepção de calor, térmico. Ele é capaz de passar perto de uma pessoa e perceber que a pessoa está com febre só em passar perto, de tamanha sensibilidade. E ali ele, pegamos a ficha, ele foi selecionado para fazer esse adaptação. Em determinado momento, ali no corredor de treinamento, a gente apresenta, quando traz 3 cegos para fazer a adaptação, na nossa técnica, a gente tem que ter no mínimo 4 cães, para que ele possa passar por todo o processo de treinamento, e em determinado momento a gente escolhe aquele cachorro que melhor se adaptou àquele indivíduo. São indivíduos, dentro de toda a técnica você treina todos eles com a mesma técnica, mas cães, cada um tem a sua especificação. E dentro de ali, dentro daquele contexto, a gente está dentro do corredor, já estava no terceiro dia, 4º dia, a gente começa a apresentar os cães para ele, e eles já sabiam dos cães ali, era da letra P. E em especial, quando nós sentamos na frente, abrimos lá os boxes, tem que imaginar, eles sentados de frente para os boxes, os cães tranquilinhos lá, ficam a porta aberta. Em determinado momento a gente chama cada um, e a gente chama e eles tocam. Mas naquele momento ali, os treinadores, a gente interagindo, leva as coisas bem tranquilo, para que sejam uma adaptação bem suave, passo a passo, tudo feito com muita segurança, com tudo ali. Eles ficam 30 dias nesse processo de adaptação ao cão-guia, chegam de bengala e saem com o seu cão-guia. Um passo a passo, uma responsabilidade enorme. Mas aí naquele momento, quando a gente estava ali, né, estavam os outros 3, mais 2 treinadores e os 3 cegos de frente, eles estavam exatamente no meio, um cachorro lá saiu do box. Quando ele saiu do box, ele fez um movimento certinho, ele veio de frente, fez um movimento e parou aqui. Ele percebeu que o cachorro tinha vindo. Ele teve a percepção, e todo dia eu estava vendo que eu estava muito de frente para ele aqui, eu fiquei quieto, não chamei o cachorro novamente. Ele sentou, ele fez um movimento e pegou no cachorro. Ele pegou ali no cachorro, ele abraçou, aí não teve. Foi um chororô, e ele falou a frase que eu lembro como hoje. Ele falou assim: eu esperei 50 anos por esse momento. E aí a lágrima veio, que não dá nem para continuar. E foi uma adaptação muito interessante. Ele era do Espírito Santo, depois que fez todo o processo aqui em Brasília, a gente foi para lá. E quando a gente vai à cidade do cego, fica lá por um período, a gente faz todos os percursos que ele faz, a gente já tem a ficha dele. Hoje, com a tecnologia que nós temos, isso foi em 2009, para mim não falhar, foi 2009 ou foi 2011. A gente não tinha tanto esse suporte técnico, né? Hoje a gente pede que eles façam filmagens, se a gente puder, vai lá, visita na cidade, visita a casa. Então ali não tinha todo esse suporte, tanto a questão para a gente ir lá financeiramente. E quando chega lá na cidade, em Vitória, a gente tinha algumas coisas que era bem peculiar da situação dele. O prédio dele ficava numa avenida. Quando ele descia do prédio, nós tínhamos só 80 centímetros, que era exatamente o que precisava para ele descer, para ele pegar a avenida, o transporte. As pessoas não conheciam, não tinha um cão-guia na cidade, teve os transportes públicos lá, os coletivos não deixavam ele entrar, e foi um embate. Então, quando a gente chega lá, a gente tenta também fazer essa conscientização, chama a mídia, vai no trabalho dele, faz todo esse contexto de chamar a sociedade para aproximar. Até nessa situação ele ganhou uma causa lá, e eu achei muito bonito o que ele fez. Ele ganhou uma causa, ele colocou o transporte coletivo lá, uma empresa em especial, ela não aceitava, os motoristas deram embate com ele e tal. A gente foi lá, fez palestra, e ele colocou na justiça, ele ganhou uma causa, 50 mil na época. Ele não quis o dinheiro,
Ele quis que revertesse esse dinheiro em propaganda. Aí todos os ônibus lá, depois que ele ganhou, colocou a foto dele e o cachorro. Eu achei muito bonito a história dele. E teve várias outras, quando ele machucou, foi para o hospital, o cachorro entrou, olha que legal. Quando ele passou mal, ele conseguiu ligar para o bombeiro. E quando o bombeiro chegou, o cachorro estava lá embaixo no prédio, ali no terceiro andar. O cachorro que levou ele para o andar lá. Eles criam essa conexão. Eles conseguem perceber o além de ser um cão-guia. Essa aproximação, o dia a dia. Ele consegue ver que eu falo no sentido de até quando o cachorro... Puxa, amor, ele até brincou assim, depois de meses, né? A gente conversava, a gente acompanha. Ele falou, puxa, toda vez quando eu entro no ônibus, que vou chegando, antes de chegar na parada, ele já levanta, ele já sabe. Ele falou, não, porque ele já pegou assim, toda a tua rotina, qualquer movimento que você faça, ele já sabe fazer essa leitura corporal, essa conexão. E o pessoal, tem os comandos? Tem todos os comandos, em frente, direita, esquerda, vestir o arreio, e tem essa interação entre o cachorro aliás, o utilizador e o cachorro, verbal, corporalmente. Ele começa a pegar todos os seus trejeitos. É uma conexão, uma simbiose muito importante, essa interação. Então foi uma história fantástica, que inclusive, depois de anos, ele morreu, o cachorro, como eu também, esse mesmo pessoa, ele morreu com 11 anos, o cachorro. Ele já tinha aposentado um ano e pouco antes, mas ele ficava com ele. O cachorro morreu um ano, passou, acho que foi 21 dias, ele faleceu também. Então é muito interessante, tem muitas histórias aí fantásticas com relação à adaptação do cego a um cão-guia.